Com a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Ezequiel e hoje eu vim trazer um testemunho verídico do que Deus fez na minha vida. Testemunho de milagre, testemunho de fé, testemunho de vida, aonde Deus fez um milagre e praticamente me deu novamente a vida, onde eu estou aqui para contar a vocês esse testemunho do que Deus fez. Irmãos, para quem não sabe, no dia 17 de outubro eu fui internado com a pneumonia. Eu cheguei com muita fraqueza no hospital e simplesmente o médico ele não sabia no momento o que ele iria fazer, então ele começou a puxar exames sobre o que estava acontecendo comigo. E os exames constataram então essa pneumonia grave, aonde então eu fui levado ao leito porque eu já não tinha mais forças até mesmo de me mover. Eu estava em uma situação muito complicada. Foi aonde o médico ele tomou a posição então de me internar. Naquele momento então, quando eu estava internado, já com insuficiência respiratória, eu já não estava conseguindo mais respirar pelo quadro da pneumonia ser muito grave. Naquele momento então, quando eu estava com aquela dificuldade muito grande de respirar, o médico então ele começou a aplicar aparelhos sobre o meu corpo. Ele começou então, naquele momento, a pegar o balão de oxigênio e começou a colocar em mim. E naquele momento, quando eu estava ali, eu só senti fraqueza. Eu não conseguia me mover, eu não conseguia fazer nada naquele momento. Simplesmente, tudo o que acontecia comigo eram as enfermeiras, eram os enfermeiros do hospital, era o médico que já havia olhado o meu caso, mas eu mesmo já estava incapaz de fazer qualquer coisa quando eu estava no leito. Naquele momento, então, quando ele começou então a aplicar aqueles aparelhos em mim, eu já não sabia mais o que fazer. Naquele momento, quando eu me senti fraco, eu já estava sem esperança, até mesmo de vida, porque quando eu estava naquele momento, eu já não estava conseguindo mais respirar. A minha respiração estava tão pouca que quando os aparelhos estavam ali conectados sobre o meu corpo, já não estava constando mais batimentos cardíacos normais. Estavam falhando, a minha saturação caía a cada momento e eles tentando alguma forma de reanimação, mas mesmo assim a minha febre só aumentava, a pressão aumentava e a saturação só caía. Então os médicos então já não sabiam mais o que fazer. Tanto que quando eu estava internado naquela situação, eu já fui internado já em estado grave. Naquele momento, como eu já estava ali naquele momento quase inconsciente, porque quando foi aplicado tudo aquilo em mim, eu estava tão sem forças que a única coisa que eu estava praticamente conseguindo mover mais eram as mãos, mas não estava mais com aquela força mais de mover o corpo. Então nisso eu acabei ficando da dependência, até mesmo de banho, muitas coisas, tudo por conta das enfermeiras, tudo que acontecia, aplicaram coisas em mim, as quais eu precisei usar, as quais eu não imaginava que eu iria passar situações difíceis, mas tudo é permissão de Deus. E naquele momento então, quando eu estava ali internado naquele hospital com essa pneumonia muito forte, o hospital já não tinha mais recurso para atender a minha situação, porque o quadro já era muito grave. O meu quadro já não era mais para a vida, era para a morte. Então o hospital ali então, o que ele fez? Ele me mandou para outro hospital da cidade. Chegando nesse outro hospital da cidade, foi quando eu fui para um lugar totalmente, onde Deus permitiu que eu chegasse, um lugar totalmente de morte. Um lugar assim onde eu pude ver enfermidade, onde Deus me permitiu ter experiências espirituais, sobrenaturais, onde eu estava ali naquele momento e eu vi pessoas morrendo praticamente do meu lado, pessoas, corpos ensacados passando na minha frente e eu não podia fazer nada e simplesmente eu ali continuei ainda na dependência das pessoas porque eu não podia fazer nada porque eu não tinha força para nada. Então, quando eu vi toda essa situação, eu fiquei muito triste e eu comecei a questionar a Deus. Por que tudo isso estava acontecendo comigo? Mas tudo era a permissão de Deus para que eu estivesse aqui hoje para estar contando esse testemunho de fé para você. Então, eu naquele momento, então, sem saber o que fazer, eu deitado ali naquela maca, porque eu ainda estava na maca quando eu cheguei nesse hospital, e eu ali deitado na maca, foi quando eu comecei a presenciar várias coisas. Cheguei a ver vultos que caía do segundo andar para o primeiro, aonde eu estava. Eu cheguei a ver uma situação onde tinha uma pessoa enferma do meu lado
e simplesmente o enfermeiro chegou para essa pessoa e perguntou. Essa pessoa ela não está falando nada direito. E quando essa pessoa chegou, eu não sei se era essa pessoa algo que estava no corpo da pessoa, só Deus sabe. Mas quando o enfermeiro chegou para essa pessoa e perguntou, olha, aonde que você está? Essa pessoa só chegou, estava do meu lado e disse dessa forma, eu estou no lugar de morte. Então eu ouvindo aquela situação, naquele momento, eu comecei a clamar o sangue de Jesus, porque eu já não aguentava mais aquela situação. Então nisso já tinha passado mais ou menos 5 dias que eu estava internado. E o meu quadro não mudava, muito pelo contrário, ele só estava piorando. Naquele momento então, a minha esposa do meu lado, sempre segurando as minhas mãos, em oração, não só ela, mas toda a família, todos aqueles que estavam reunidos, e nisso Deus já estava usando outras pessoas também para orarem pela minha vida, de outros ministérios, de outras cidades, de Vespasiano inclusive, sabe, de Betim, São José da Lapa, foram pessoas que Deus usou para estar abençoando, de outras cidades também, a quais Deus usou pessoas ali para estar abençoando a minha vida em oração. Então nisso, quando estava tudo isso acontecendo, mesmo ali eu sentindo aquele momento de fraqueza, agora o meu quadro começa a piorar um pouco mais, porque eu já não estava mais me alimentando, eu já não estava mais comendo, e nisso veio uma fraqueza muito forte sobre o meu corpo. Nisso eu perdi muita massa, do corpo, porque como eu estava fraco, eu não conseguia nem me mover, tudo era na dependência, nisso eu já não sabia mais o que fazer. E tudo que vinha no meu coração eu pensava, olha, eu vou morrer. Tanto que teve um tempo que a minha mãe ela veio me visitar, e eu simplesmente virei para minha mãe e disse, olha mãe, eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. E eu falei para minha mãe isso porque eu já estava fraco, eu já tinha perdido a esperança dentro de mim. Eu já não tinha mais aquela esperança de viver, porque tudo que os médicos falavam não era nada para favorecer o meu caso. Simplesmente tudo que eles falavam é que se continuar assim, vai embora, é óbito. Tudo que eles falavam era algo que se continuar assim, se não ter melhora, a gente vai ter que providenciar outra coisa. Então, tudo era muito complicado. Tudo era muito difícil na minha vida. Naquele momento ali que estava acontecendo. Então, naquele momento que eu estava ali, naquele polo, de repente, então, Deus providenciou uma vaga no segundo andar daquele hospital, onde o tratamento era um pouco mais especializado, onde tinham mais enfermeiros por conta, médicos, atendimento mais presencial. Então eu cheguei a sair desse lugar onde eu presenciei vários óbitos, várias enfermidades, e fui para este quarto. Neste quarto, então, foi onde eu comecei a receber os tratamentos mais especiais. Nisso, eu ainda sem alimentar, mesmo fraco, eu estava ali então em espírito de oração. E minha esposa sempre ao meu lado, sempre segurando as minhas mãos em tudo. Para a honra e glória do Senhor, louvado seja o nome do Senhor pela vida dela, eu sou muito grato. Porque em todo momento, ela sempre esteve comigo, desde os mais difíceis, e nisso a gente não tinha completado nem nossos 2 meses de casamento. E mesmo assim ela esteve sempre segurando a minha mão. E nisso então, neste momento de dificuldade que eu estava ali, enfrentando, então nisso eu pude perceber o quanto nosso orgulho não vale nada. O quanto a nossa vida, ela não vale nada. O quanto a gente chega, muitas das vezes, com o nosso orgulho, a gente chega em um lugar, a gente empina o nariz por alguma coisa, e quando a gente cai no leito do hospital, a gente fica incapaz até mesmo de nos trocarmos, de tomar um banho. Para tudo a gente tem que ficar na dependência de alguém. E isso, para mim, foi algo que mais machucou, porque eu nunca imaginei passar por esse tipo de situação. Mas Deus permite tudo para que houvesse testemunho. Então, continuando tudo isso, naquele momento então de fraqueza, em uma noite então, que passou, quando eu estava deitado no leito, estou até abreviando o testemunho porque é muito grande o que Deus fez, o milagre é muito grande. Eu deitado então no leito, eu começo a sentir uma dor muito forte, uma dor a qual apertou tanto meu coração que naquele momento, quando essa dor ela veio, foi o momento que eu pensei, agora eu vou, dessa noite eu não passo. E realmente, daquela noite eu não ia passar. Os médicos não souberam o que fazer. Chamaram as enfermeiras, elas não souberam o que fazer naquele momento. Então, naquele momento, então, me deram um tipo de sedativo para acalmar a dor. E mesmo assim, a dor não passou. Era uma dor muito forte. Era dor para a morte.
Então, mesmo assim, eu dentro de mim, com a minha fé em Deus, eu comecei a clamar a Deus para Deus ter misericórdia na minha vida, para não deixar ir naquele momento. Porque eu sabia que tinha muitas coisas, eu tinha minha esposa aqui fora, eu tinha a obra de Deus ainda para continuar. Eu não estava crendo que tudo iria acabar ali, mas muitas das vezes a nossa desesperança do coração, nós como seres humanos, muitas das vezes nosso coração a gente fica fraco, ainda mais em um tipo de situação dessa, onde a gente não tem força, muitas das vezes vem no coração, é agora que eu não vou conseguir. E muitas das vezes vinha isso no meu coração, eu agora não consigo vencer, eu agora não consigo passar por este vale. E mesmo assim Deus foi misericordioso, Deus entrou na causa. E depois que passou esse dia que eu senti essa dor muito forte, que chegou outro dia, eu nem consegui dormir essa noite que eu senti a dor, porque ficou a noite toda martelando, essa facada, essa pontada. No outro dia, a médica que estava cuidando do meu caso, então pediu para que o médico fizesse uma tomografia sobre o meu corpo. Então, eu desci, fiz a tomografia, mesmo assim fui levado em cadeira de rodas, porque eu não tinha força sobre o meu corpo, de maneira alguma de ficar de pé, porque eu estava fraco e qualquer andada que eu dava, eu ficava fraco, eu não conseguia respirar. Era um cansaço muito grande. Era uma palavra e uma tosse. Eu não conseguia, eu não tinha força para nada. Eu fiquei totalmente fraco, sabe, esgotado, sem saber de onde ia tirar força. Então, quando eu fui levado em cadeira de rodas até este momento, quando eu fui levado em cadeira de rodas até essa tomografia onde eu iria fazer o exame, foi quando constataram uma hérnia, bem nessa região, entre o estômago, entre o cordão do estômago que ligava o coração. Porque essa hérnia, ela tipo puxou esse cordão. E quando ela puxou esse cordão, essa hérnia que foi vista, ele prejudicou e causou essa dor. Assim foi o que a médica disse. E quando eu estava então, quando eu fiz a tomografia e voltei para o meu quarto, já me deparei então com a médica e outra médica já cirurgiã, que iria preparar o caso. Era uma cirurgia totalmente delicada, onde nem a médica sabia se eu iria sair vivo dessa cirurgia, porque era tão delicada que ela chegou a contar para minha esposa que a cirurgia iria ser delicada. Mas naquele momento então, eu não sabia de nada. A minha esposa não quis falar nada comigo para não me deixar preocupado. Mas mesmo assim, eu continuei perseverando na fé. Eu continuei perseverando em oração dentro de mim. E todos os meus irmãos também, que estavam fora também, estavam orando pela minha vida. E nisso eu creio que Deus recebeu tudo isso. Então naquele momento, então, quando eu estava ali, eu comecei a clamar a Deus para Deus ter misericórdia. Então, passado algum tempo, exigiram então um exame também do meu coração. Então fiz o exame do coração, eu fiz esse exame, eu fiz um ecocardiograma que constou um líquido no coração também, na pelinha do coração, um líquido, e a médica falou que não sabia como iria tirar esse líquido. Ou seja, agora para mim já estava mais que perdido toda a situação. Por quê? Porque além de eu estar com pneumonia grave, que eu já tinha ficado internado, que eu tinha saído do estado grave há pouco tempo, que eu estava no estado mais instável, agora eu me deparo com essa notícia, que eu estou com a hérnia, que está ligando esse cordão do estômago com o coração, e ainda tenho líquido no coração. E agora eu iria passar por 2 cirurgias difíceis. Mas Deus é Deus de milagres. O que acontece? Quando aconteceu tudo isso, eu comecei a entrar em oração. E a minha esposa também, ela começou a entrar em oração pela minha vida. Ela uniu a fé dela com a minha e ela começou a fazer propósitos a Deus. Ela começou então a buscar de Deus o que Deus queria com tudo isso. E Deus respondeu com fogo. Então, quando eu comecei a olhar tudo isso, eu comecei a pensar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que o Senhor está permitindo passar por toda essa situação? Então Deus, então, Ele com todo o seu amor e misericórdia, Ele então chegou e fez o milagre. Pediram então um segundo exame sobre a tomografia. Fiz o segundo exame de tomografia. Quando foi olhar naquele papel de tomografia, a hérnia já não estava mais lá. Jesus removeu a hérnia. E nisso eu já fiquei muito feliz. Foi um milagre muito grande, porque Deus restituiu aonde estava aquela hérnia. Não tinha mais nada. E a médica, ela olhando sem entender nada,
O que estava acontecendo? A hérnia desapareceu, Deus fez um milagre. Espera, agora a médica ela começa a ficar confusa. E agora ela pede um ecocardiograma, mais um ecocardiograma do coração, para saber sobre o líquido. Agora, quando eu vou lá fazer o exame do ecocardiograma, e passado algumas meia hora, que o médico já estava fazendo esse exame, o médico simplesmente virou para mim e falou: Ezequiel, seu coração está como um coração de bebê. Não tem nada. Seu coração está 100% saudável. Então, quando ele falou isso, o meu coração se alegrou mais em Deus ainda. Mas eu fiquei grato, porque aonde tinha um líquido, Deus também removeu. Ou seja, Deus fez 2 milagres. Tirou a hérnia, removeu o líquido e ainda me tirou daquele quadro grave da pneumonia. Agora, naquele momento, então, eu ali estava já ansioso no hospital. Eu não estava me alimentando direito de forma alguma por causa de algumas coisas, por causa do alimento também. Mesmo que era sopa, eu não estava conseguindo digerir a sopa. Até que minha esposa ela foi no hospital e ela ungiu a minha vida. E eu uni a minha fé com a fé dela. E depois dessa oração, Deus começou a fazer um milagre. Depois dessa oração, eu comecei a alimentar normalmente. Aquilo que eu não estava conseguindo alimentar, Deus fez um milagre. Eu estava começando a alimentar, já não era mais sopa, já era a própria comida. E nisso eu começando a alimentar, então eu comecei a me sentir um pouco mais forte. Aonde eu comecei a tornar a dependência, onde eu mesmo comecei a tomar meu banho sozinho, aonde eu mesmo comecei a me sentir um pouco mais forte, mesmo devagar, mas eu já estava me sentindo mais forte. E nisso Deus foi restituindo a minha saúde. Passando então alguns dias, inteirando então os 15 dias de internação, a doutora então ela chega diante de mim e diz: Ezequiel, o seu exame não constou nada, nenhum dos dois, mas tem mais um exame, tem um exame de sangue. E este exame de sangue vai ser o principal para saber se você tem algo no sangue ou não, para saber se eu posso liberar a sua alta ou não. Então, quando ela chegou e fez esse exame de sangue, eu comecei a pedir a Deus misericórdia, para que se tivesse algo, Deus também pudesse purificar. Então, o que acontece? O exame de sangue veio e também não foi constado nada para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, Deus ele fez um milagre, a obra por completo. E se hoje estou aqui, é totalmente por milagre, porque Deus me tirou do estado grave. Deus fez 2 milagres seguidos em minha vida depois desse estado grave. E se hoje estou de pé, é porque a glória de Deus me sustentou. Agradeço pela vida de cada irmão que orou, pela vida de cada pastor que disponibilizou em oração, que pagou o preço pela minha vida, que fez propósitos, fez jejum, que apresentou a minha vida. Agradeço a Deus demais, sou grato de coração pela vida de cada um. Que Deus possa abençoar a vida e o coração de cada um, e que Deus possa, sim, continuar abençoando o ministério, fortificando, sim, a vida de cada um. Porque assim como Deus fez a minha vida, eu creio que Deus pode fazer em muitas outras vidas. Trouxe este testemunho para edificar a tua fé, para edificar a fé da igreja, para edificar a fé de cada irmão que está vendo este vídeo, e para a honra e glória do Senhor Jesus. Saí depois de 15 dias, mas saí totalmente renovado. Saí novo daquele hospital, aonde muitos acharam que eu iria morrer, até eu mesmo achei que iria morrer. Deus trouxe vida novamente. E hoje eu só tenho gratidão a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Que Deus possa abençoar a vida e o coração de cada um. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas aí apareceu um homem que me estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu.
palavra de Deus diz, como diz, né? Em João 11:40, se credes, vereis a glória de Deus. Assim como Deus operou um milagre na sua vida, esse Jesus existe. Ele vai operar um milagre na vida de você também. E para não esquecer, teve irmãs profetisas da parte de Deus que no momento que eu estava com dor, elas disseram à minha mãe que eu não iria morrer, que a promessa não iria morrer, que Deus tinha muito ainda a fazer. E se estou aqui de pé, porque Deus vai fazer muito mais. Que Deus possa continuar abençoando a minha vida, a tua vida e a vida de todos aqueles que abençoaram a minha. Que Deus possa continuar enchendo a sua vida cada vez mais. Que Deus te abençoe.